Turma do oitavo ano Geometria, vamos dar continuidade. A nossa matéria dessa semana é sobre os quadriláteros, tá? Essa matéria está na página 130 do livro e vamos começar com a definição de quadrilátero, né? Quadrilátero é todo polígono de 4 lados. Lembrando que alguns quadriláteros recebem nomes de acordo com a posição relativa dos seus lados, tá? Relembre esses tipos de quadriláteros e veja alguns exemplos. O primeiro quadro mostra os paralelogramos, né? Que são os polígonos de 4 lados que têm lados paralelos. Bom, o primeiro desenho é um paralelogramo qualquer, tá? O segundo desenho é um losango, tá? O losango, ele tem todos os lados iguais, tá? E seus ângulos opostos também iguais. O retângulo, tá vendo aqui o desenho do retângulo? É aquele polígono que tem os lados paralelos iguais e seus 4 ângulos internos 90 graus, tá? E o quadrado, que é um dos mais famosos, todos os lados iguais e seus ângulos internos iguais a 90, né? Então, ele tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos iguais também, iguais a 90 graus. Isso é o caso do quadrado, tá? No caso do retângulo, esses dois lados aqui são iguais e esses dois são iguais paralelamente, tá bom? O losango tem os 4 lados iguais, esse ângulo aqui é igual a esse e esse igual a esse, tá bom? No segundo quadro, eu tenho os trapézios, tá? Vamos baixar aqui um pouquinho para a gente poder ver os trapézios. Olha lá os trapézios. Primeiro desenho, um trapézio qualquer. O segundo desenho, trapézio isósceles. Nesse trapézio isósceles, esses lados oblíquos aqui são iguais, tá bom? Esses lados oblíquos são iguais. Nós chamamos essa parte aqui de baixo de base maior, a de cima base menor. A mesma coisa aqui, tá? Base maior, base menor. Aqui, nesse trapézio qualquer, a gente chama de trapézio escaleno, né? Esses lados oblíquos aqui, eles não têm a mesma medida, tá bom? E aqui, no isósceles, esses dois lados oblíquos têm a mesma medida. E esse último aqui é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, a mesma coisa aqui, base maior, base menor. E aqui, ó, tá? Ele tem 2 ângulos internos valendo 90 graus, tá? O nome dele é trapézio retângulo, então ele tem 2 ângulos retos, 2 ângulos valendo 90 graus. Nesse quadro de baixo, nós temos alguns quadriláteros que não são nem paralelogramos nem trapézios, tá? E aí temos alguns exemplos aí, ó. Esse primeiro aqui, que ele chama pipa ou papagaio, né? São quadriláteros quaisquer, tá? Quadrilátero convexo qualquer, nesse desenho, e um quadrilátero não convexo. Essas duas classificações aqui, elas são importantes, eu quero falar com vocês. O quadrilátero convexo é aquele que, se eu coloco 2 pontos, né, em qualquer parte, na parte interna do quadrilátero, e se eu ligar esses 2 pontos, seja onde for, onde eu quiser colocar esses 2 pontos, se eu ligar esses 2 pontos, a linha fica ainda interna, né? Ou seja, ela fica dentro do polígono. Agora, por exemplo, nesse caso daqui, esse polígono ele é convexo. Agora, olha esse caso daqui. Se eu, por exemplo, colocar um ponto aqui, tá? Aqui. E se eu colocar outro ponto aqui e ligar esses 2 pontos, a linha, né? Essa linha, ela fica externa, né, ao quadrilátero. Então, eu chamo esse quadrilátero de não convexo. Então, repetindo, se eu coloco 2 pontos aqui nesse quadrilátero e ligo esses 2 pontos, essa linha fica dentro do quadrilátero. Agora, por exemplo, se eu escolher 2 pontos dentro desse quadrilátero e ligar e essa linha ultrapassar, né, o quadrilátero, aí eu já tenho um quadrilátero que não convexo ou quadrilátero côncavo, tá bom? Então, essas duas classificações, convexo e não convexo, né, são as classificações que nós temos aí nesse terceiro quadro, né, terceiro quadro que mostra os quadriláteros que não são nem paralelogramos nem trapézios, ok? Na página seguinte, na página 131, nós temos alguns exercícios, é o que eu vou passar para vocês, e eu quero falar das características de um quadrilátero convexo, tá? Que são quais? Primeiro, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360,
tá? Aquela relação importante que nós tínhamos, né? Aquela relação importante que nós tínhamos para o triângulo, lembra? A soma dos ângulos internos para qualquer triângulo, 180. A soma dos ângulos internos para qualquer quadrilátero convexo, sempre 360, tá? Essa é a soma dos ângulos internos para qualquer quadrilátero convexo. E outra característica importante que eu também quero falar com vocês sobre o quadrilátero é a soma dos ângulos externos, né? Soma dos ângulos externos que fica fora, né, dessa linha aí do quadrilátero. A soma dos ângulos externos de um quadrilátero também vai ser 360. Tá bom? Então, tanto a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo, quanto a soma dos ângulos externos de um quadrilátero convexo também vai dar 360. Essa informação tá aqui, ó, tá? Em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é 360. Bom, deixa eu ver se ele coloca aqui do ângulo externo. Não coloca, mas eu já tô falando para vocês, tá? Que a soma dos ângulos externos também é 360, tá bom? Essas são as duas características que eu queria falar para vocês, que vão ajudar vocês nessas atividades da página 131, tá ok?